Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando pra vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica com a gente, cria uma conexão, assim como eu estou criando uma conexão com Maria Padilha. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, vou usar ele depois. Vou começar embaralhando o tarô. Eu te convido, olha bastante pra chama das velas, traz a tua intenção, as tuas intuições, as tuas perguntas pra Maria Padilha, te conecta aqui com ela, para que não somente a mensagem desse vídeo faça sentido na sua vida, mas também que as coisas faladas aqui elas possam acontecer para você. Gente, como eu sempre falo, eu sou muito novo ainda aqui na internet, então eu queria te convidar a me seguir nas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu apareço por lá nos stories, posto foto minha, tento criar algum conteúdo um pouco diferente, não somente de cartas para vocês também. E futuramente, quando eu voltar a morar no Brasil, vai ser quando realmente vai ter muito conteúdo bacana. Vocês vão acompanhar comigo juntos toda a construção da sala de atendimento, que também vai ser o meu estúdio de gravação, decoração, vai ter muita coisa bacana. E também, claro, vou ensinar para vocês muitos rituais que eu faço para minha vida pessoal, rituais de crescimento, de prosperidade, de amor. Vai ser muito bacana tudo que eu estou planejando para as redes sociais. Então me sigam por lá. E quero lembrar vocês, é claro, fiquem atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Se alguém entrar em contato com vocês, oferecer qualquer leitura, trabalho espiritual, saibam que não sou eu. Então eu peço para vocês que bloqueiem, chamem a polícia se for preciso e me avisem para que eu possa bloquear essas páginas também. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E eu te peço, Padilha, que meus olhos eles olhem para as cartas, enxerguem clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. Eu te peço proteção para que nenhum espírito negativo tenha força e nem poder se chegar perto de mim, nem da pessoa que está assistindo a leitura no vídeo de hoje. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce meu sexto sentido e traga aqui uma mensagem que eu compreenda, que venha 100% guiada pela senhora. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa sorte, uma ótima leitura. E queria lembrar vocês também, é claro, que eu não tenho um texto programado, não tenho nenhuma leitura programada. Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que Maria Padilha vai trazer. Como sempre, corto em dois, escolho um montinho da esquerda e a gente descobre juntos, então, que mensagem é essa que a Padilha traz aqui para você. Nós temos o 6 de ouros, é a primeira carta que chega aqui. A carta da lua. O pajem de copas. A carta do louco. O 7 de paus. Cavaleiro de copas. Cavaleiro de paus. A carta da morte. Eu tenho 5 de espadas. E tenho 9 de paus, encerrando aqui a primeira parte dessa leitura de vocês. Uau, gente, posso falar que aqui é uma leitura bem intensa. Eu vejo que é uma leitura que ela mostra defesa, mas ao mesmo tempo como se você tivesse lutado muito também. Lutado até mesmo contra a espiritualidade, eu poderia falar aqui, tá? Olhando para essas cartas que eu tenho aqui nessa mesa. Vejo muito você tentando se defender, você tentando se proteger. Vamos entender certinho o que essas cartas aqui elas estão falando. E até mesmo, eu sei que não é necessariamente o significado dessas cartas, mas é como se fosse aqui um confronto que eu venho vendo aqui. Quando eu olho para esses dois cavaleiros aqui, um frente ao outro, é como se fosse realmente um confronto que eu tô vendo aqui nessa situação, aqui nessa jogada. E esse confronto, ele trouxe aqui uma transformação, ele traz aqui uma mensagem muito profunda também. Eu vou deixar o restinho das cartas aqui no canto, por enquanto eu não vou usar. E vamos carta por carta para que a gente entenda exatamente o que a Padilha quer falar aqui com essa leitura. Esse 6 de ouros é uma carta que fala de troca muitas vezes. É uma carta que ela fala até de energia que deveriam estar equilibradas. Eu olho que de alguma forma essas energias elas deveriam estar equilibradas. Essa é a mensagem que a Padilha traz.
mas eu não vejo equilíbrio. E realmente é que eu não vejo equilíbrio. Eu já vou até pegar essa carta aqui da Lua, porque pra mim ela já faz todo sentido aqui já junto com esse seis de ouros. Eu vejo que tem aqui na tua casa, ou no teu trabalho, na tua vida, algo ligado aqui a trabalho espiritual, tá? Algo ligado aqui a feitiço, algo ligado à magia realmente. Essa lua, ela vem mostrando feitiço, essa lua, ela vem mostrando mistério. Eu olho pra essa carta e eu vejo muita coisa oculta. Sabe assim, quando... Não sei se vocês já viram essa cena. Você já viu um cão latindo pro nada? Tá vendo que eles estão latindo. Eles latem olhando pra lua. Você já viu assim, quando o animal ele enxerga algo espiritual que a gente não tá vendo? Eu olho pra essa tua leitura. Eu tô mostrando pra vocês essas cartas aqui, mas também já tô olhando aqui pras cartas da mesa pra tentar entender exatamente. Eu vejo que tem coisas ocultas aqui na tua vida, nos teus caminhos. Coisas que trouxeram um desequilíbrio aqui de energia muito grande. Muitas vezes essa carta ela fala sobre dar e receber, né? Só que eu vejo que desequilíbrio. Eu olhei pra cá e eu vi rico e pobre. Foi essa a primeira coisa que veio aqui na minha cabeça. Como se fosse realmente desequilíbrio, sabe? Onde o rico tem muito e o pobre tem muito pouco. Tô só fazendo aqui uma analogia para que você entenda aqui na tua vida e que você consiga entender onde que eu vou chegar com essa leitura. Então aqui a Padilha me diz que através de feitiço, através de trabalho espiritual, através de uma grande luta, de uma grande batalha espiritual, trouxe bastante desequilíbrio aqui na tua vida. Uma conexão desequilibrada também a Padilha me traz aqui. É como se alguém tivesse realmente saído da tua vida, que está aqui representado para mim pela energia da carta do louco. Como se alguém tivesse saído aqui da tua vida sem te dar muitas explicações. Talvez você nem entendeu muito bem aqui o que é exatamente que tem acontecido. Parece que por muitos anos vocês viveram bem. E depois de um determinado momento que essa pessoa foi mudando, foi se transformando, foi ficando estranha. E agiu realmente aqui como um louco. E talvez você que está aqui nessa leitura, você já tenha percebido isso lá atrás. E aí você tentou se defender. Eu vejo que você tem uma tentativa de defesa aqui nessa leitura. Mas é como se nenhuma tentativa de defesa ela foi suficiente para ter afastado que essa pessoa do teu caminho. E agora eu vejo uma sensação de ter perdido a batalha, uma sensação de ter perdido a guerra, ou de ter perdido a disputa. E aí lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, né? Não é um atendimento presencial, então você precisa absorver aquilo que ressoa para tua vida, o que não ressoa entrega para o universo. Deseja boa sorte para que a pessoa que está passando por esse momento aqui, que eu vejo muito difícil, que essa pessoa consiga se recuperar, se levantar. E muitas vezes a gente menospreza trabalho espiritual, tá? Muitas vezes a gente menospreza que trabalhos espirituais, a gente pensa que não são capazes de interferir na vida de outras pessoas. Só que nesses meus 13 anos de atendimento e mais de 20 de religião, eu posso falar para vocês que eu já vi muito trabalho espiritual realmente aqui mexer na cabeça das pessoas a um ponto de deixar algumas pessoas como louco realmente, inconsequentes. Realmente como inconsequentes. Eu vejo que essa carta da lua que ela traz muito mistério, ela traz muito feitiço que está oculto. Tem muita magia oculta. Assim como talvez você tenha feito aqui para se proteger, você tenha feito aqui para proteção, eu vejo que aqui tem muita para tirar alguém da tua vida. Muita magia. Provavelmente que vocês se afastaram por conta de trabalho, por conta de feitiço. Eu olho pra cá e é realmente isso, esses cães aqui, ó. E um deles tá com o olhinho bem vermelho, não sei se vocês conseguem ver aqui na câmera, assim, ó. Ver se vocês conseguem ver. Como se ele realmente estivesse aqui com muita raiva, com muita mágoa no coração, com muito ódio, seria até essa aqui a palavra. É como se toda essa magia que ela tivesse causado realmente muita briga, muita discussão, afastamento, disputa.
E eu não sei porque que eu tô comentando a palavra disputa, mas com certeza, se tá fazendo sentido pra você, você tá conseguindo adaptar aí pra sua vida. Gente, antes que eu mergulhe aqui nessa leitura, eu vou te pedir um comentário, para que eu não esqueça. Comente a palavra... Vamos ver aqui. Equilíbrio. Para ver se a gente busca esse equilíbrio aqui novamente para tua vida. Porque eu tô vendo aqui que realmente esse feitiço aqui ele agiu. E ele agiu de uma maneira aqui a deixar muitas coisas bagunçadas. Eu vejo muita coisa bagunçada. E olha que eu nem cheguei ainda na parte mais crítica dessa leitura, tá? Esse página de copas, ele me mostra que ainda existem sentimentos verdadeiros. Eu olho pra cá e eu vejo que as emoções verdadeiras. Porém, essas emoções é que elas estão manipuladas. Estão muito manipuladas. E nesse caso aqui, esse trabalho feito, esse feitiço feito, essa ritualística, ela realmente surtiu muito efeito de manipulação. Eu vejo aqui muita manipulação. E como eu falei ali atrás, eu vou pegar o louco aqui também. Um afastamento muito repentino. Essa pessoa que ela, por mais que ela tenha um sentimento, por mais que ela tinha um sentimento por você, e aí, gente, é necessário avaliar muitas coisas aqui nessa história. É necessário avaliar muitas coisas. Porque muitas vezes pode ser que um relacionamento que estava desgastado, um relacionamento que estava frio, e aí abriu-se alguma brecha aqui nessa carência, abriu-se aqui alguma brecha onde não deveria ter aberto. Sempre como falando, quando a gente abre espaço, o inimigo entra. E é mais ou menos o que eu vejo que aconteceu aqui. De alguma forma foi aberto espaço, o inimigo entrou e ele agiu. E ele agiu muito bem agido, posso falar isso. Porque ele trouxe aqui, está trazendo muita manipulação. E o louco, ele mostra que realmente que essa pessoa, ela parece que ela saiu sem pensar, sabe? Parece que pensou que seria melhor, não sei se pensou aqui que teria financeiramente uma vida um pouco melhor. Mas eu vejo muita decisão impulsiva. E eu olhei pra cá e eu vi esse cãozinho, que normalmente significa outras coisas, mas é como se aqui o cãozinho estivesse chamando ele, tentando impedir, sabe? É como se de alguma forma algo ou alguém tenha tentado impedir esse afastamento. Mas ainda assim essa pessoa ela não acreditou, ainda assim essa pessoa foi. Ela quis pagar pra ver. Ela realmente quis pagar pra ver. E aí eu venho pro 7 de paus. Aí começa agora uma parte bem... que pelo jeito a luta não acabou, tá? Pelo jeito que dessa leitura, você ainda continua lutando. Não sei se você quer reaver esse relacionamento, se você quer reaver esse casamento. Provavelmente um relacionamento um pouco longo aqui nessa leitura. Mais de um ano, eu posso falar isso. Não vejo aqui alguns meses, eu vejo mais de um ano. E pelo jeito aqui você ainda insistindo nessa luta espiritual, nessa resistência. De alguma forma que eu vejo que você está tentando ainda. Você continua tentando. Se defendendo muito aqui dessas energias que foram mandadas. Tentando se limpar. Talvez até tentando tirar ele aqui do teu coração também. Mas ainda existe batalha. Eu ainda vejo que existe batalha aqui. Eu ainda vejo você aqui segurando aqui, realmente enfrentando. Como eu falei, talvez de alguma forma, você tentando resgatar esse relacionamento. Eu não sei se vocês já tentaram um contato, ou se vocês estão em contato novamente, pode ser por isso aqui. Porque eu não vejo que essa história está encerrada. Eu não estou olhando aqui para essas cartas e estou vendo que essas histórias ela está encerrada. É como se de alguma forma que ainda está existindo essa batalha. Lembra que lá atrás eu já falei sobre isso? Não é o significado dessas cartas, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas eu olhei eles muito aqui, muito de frente um pro outro, e com todas essas cartas aqui de defesa, aqui carta de luta. É inevitável que aqui existe ainda uma briga, existe aqui uma batalha.
Eu vejo que com esse Cavaleiro de Copas, é como se existe ainda uma tentativa de voltar. Eu vejo que saudade, sabe? Eu olho pra essa carta aqui e eu vejo muita saudade com o Cavaleiro de Copas. E vejo até o sentimento despertando realmente. É como se vocês quisessem muito estar juntos, sim. Mas tem também uma sequência de erros, tá? Depois que esse feitiço aqui agiu, depois que essa pessoa saiu aqui da tua vida, eu olho pra cá também e vejo uma sequência de erros. Não é simplesmente pedir perdão e voltar. Tem muita coisa aqui pra ser resolvida. Tem muita situação aqui nessa mesa aqui pra ser resolvida. Até porque aqui a briga ela tá grande, aqui a guerra tá grande, tá? E posso te falar que até mesmo espiritual. E eu acredito que seja a primeira ou uma das primeiras leituras aqui do meu canal, porque também já são mais de 70 vídeos, não tem como lembrar todos, mas é uma das leituras mais fortes aqui de batalha espiritual envolvendo o relacionamento que a Padilha já trouxe. Uma das leituras mais fortes, mais claras. Eu vejo que quando existe esse sentimento ele está despertando, tem muita lembrança dentro da cabeça dessa pessoa e até mesmo dentro da tua cabeça. Existe uma ligação que ela persiste aqui entre vocês. Por isso que eu até te perguntei, vocês estão conversando? Existe conversa aqui entre vocês? Porque de alguma forma eu vejo aqui um certo carinho. Essa aqui é a energia dessa pessoa e a tua, tá? Essa aqui é a energia dessa pessoa e tua. Eu vejo que entre vocês existe. E você, aqui dentro da tua cabeça, essa pessoa tá muito forte. Eu não sei exatamente quem que você tá mentalizando, mas eu sei que essa pessoa tá muito forte. Tem sentimento. Só que aí eu tenho aqui uma energia muito quente entre vocês. Eu não tô falando entre vocês dois. Estou falando uma energia quente de sendo uma pessoa entre vocês dois. Alguém agindo aqui entre vocês dois. Esse cavaleiro de paus aqui eu vejo, eu olho uma energia muito quente realmente. E essa energia ela tá interferindo. Eu vejo interferência, tá muito embaixo aqui da carta da lua. Interferência com magia. Eu vejo essa pessoa realmente interferindo. Essa pessoa tá tentando, tá? Essa batalha aqui claramente é você, aqui com o Cavaleiro de Copas, que são as emoções, que são os sentimentos, que tá em busca do equilíbrio novamente, pra tua vida, pra tua casa, pro teu lar, pro teu trabalho. E aí você tá aqui, numa briga com alguém, que tá causando toda essa instabilidade aqui no teu caminho. E essa pessoa que ela mexe com o trabalho, tá? Aí quem crê, quem acredita em trabalho espiritual acredita, quem não acredita, paciência. Mas posso falar pra vocês que existem. E nos meus anos de atendimento, gente, eu já vi cada pedido absurdo, que se falar aqui, aqui no vídeo vocês talvez até duvidariam, tá? Eu já vi uma vez uma pessoa que tinha uma rival, e essa rival tocava bateria, só pra vocês terem noção, tá? E a pessoa me procurou com 2 baquetas de tocar bateria, pedindo que eu fizesse um trabalho em cima daquilo. Olha só o nível do ser humano, onde o ser humano chega. Que eu fizesse um trabalho espiritual em cima daquela baqueta, porque ela queria presentear para essa rival, para que essa rival morresse. E para que essas baquetas fossem colocadas em cima do caixão dela na hora do enterro. Só para vocês terem noção, tá? De como algumas pessoas são capazes de manipular muitas energias. Não é necessariamente o caso aqui dessa leitura, tá? Não tô vendo que é algo tão nesse nível. Não tô vendo algo tão nesse nível. Mas eu vejo sim que alguém foi tirado aqui da tua vida por conta de macumba. Tem alguém que agiu, está agindo. E aqui claramente me parece uma rival, tá? Claramente aqui a Padilha tá falando sobre essa rival aqui, sobre essa pessoa interferindo. Existe trabalho sim. Tem um comportamento muito forte aqui dessa pessoa. Confrontando muito com a tua energia. Vocês saíram muito frente a frente aqui nesse jogo. Essa batalha entre vocês, ela tá acontecendo ainda. Padilha pede que você confie na tua espiritualidade. Padilha pede aqui que você entenda o que é melhor pra você e o que é saudável pra tua cabeça, tá? Você precisa se limpar.
Você não precisa pagar pra ninguém fazer pra você se limpar, tá? Você pode se limpar sozinho ou sozinha. Gente, Deus ele deixou todas as coisas pra gente. Todas. Todas as ervas, todos os cristais, velas, incenso, ervas. Deixou tudo. Tudo que a gente precisa para que a gente se limpe. Então você não precisa pagar ninguém para te limpar, não. Você pode, você mesmo, fazer um ritual de limpeza poderoso. Um banho forte com alho, fumo de corda, casca de cebola, sal grosso, ferve tudo isso. Joga, te lava do pescoço para baixo, para que tu te limpe aqui dessa energia, para que teus caminhos comecem a se abrir. E se vocês estão numa conversa, se vocês desejam voltar e não estão conseguindo, para que desamarre que é algum nó que está precisando desamarrar nesse momento. Porque eu vejo com essa carta da morte uma quebra energética muito grande. Aqui traz uma transformação muito profunda. Eu posso falar até que essa carta da morte que ela traz um corte espiritual que coloca final aqui nessa batalha, final aqui nessa luta. Eu não sei se você depois vai querer aceitar o seu amor de novo na tua vida. Como muitos falam, né? O teu espírito de luz aí. Teu amor, tua paixão, sei lá como é que você quer chamar essa pessoa. Não sei se você vai querer aceitar ele ou ela de novo na tua vida. Mas é importante que seja colocado um ponto final e que você creia na espiritualidade para colocar um ponto final em quem está demandando aqui contra vocês. Eu vejo claramente a energia de uma mulher. Tá? Eu vejo claramente aqui a energia de uma mulher agindo aqui nessa leitura. Se você for homem, casado com uma mulher, pode ser que essa mulher aqui que está agindo com feitiço seja alguma mãe de santo. Tá? Porque eu vejo que é uma energia de uma mulher manipulando energias. Agora, se você é mulher e você é casado com um homem, aí aqui é uma rival manipulando energias aqui para poder separar vocês dois. Agora vai saber também se essa rival também não é mãe de santo, aí já não sei. Mas eu vejo que essa mulher fazendo o trabalho, tá? Eu vejo que com as mãos dela. Eu vejo uma mulher realmente que com as unhas sujas de feitiço. E aí a Padilha traz aqui a espiritualidade mostrando que a carta da morte que vem trazendo o final desse ciclo, o final dessa guerra. Que a Padilha me confirma que vai ser encerrado, assim como de forma brusca ele ou ela tenha se afastado da tua vida, de forma brusca se encerra também essa briga aqui. Mas é necessário uma limpeza espiritual. Isso aqui é extremamente necessário. Limpa a tua casa. Gente, macumba, feitiço, ele tem muito mais força, muito mais poder quando a gente está entregue, quando a nossa casa está suja, quando a gente não troca a roupa de cama, quando a gente deixa louça na pia. Sabe, ali o feitiço ele se alimenta muito mais. Os espíritos ruins, eles se alimentam muito mais. Então, se você realmente quer encerrar essa batalha aqui e vencer, que eu vejo que a batalha já vai se encerrar, tá? De uma forma ou de outra que já vai se encerrar. Mas se você quer vencer essa batalha, não somente que a briga se encerre, se você quer sair vitoriosa ou vitorioso sobre essa pessoa que usou de feitiço, começa fazendo uma geralzona na tua casa. Sabe, se tiver roupa velha, joga fora ou doa pra alguém. Faz uma defumação na tua casa. Passa um belo pano do chão, coloca uma música alta pra ouvir. Toma cuidado com o tipo de música que tu ouve. As energias da vibração da música, muitas vezes também ela acaba potencializando demais. Essas músicas de sofrência, essas músicas aí de traição, de eu sou corno, eu tô sofrendo, eu tô morrendo por conta dessa pessoa. Tudo isso aqui reforça energeticamente o sentimento ruim na nossa vida. E aqui a Padilha fala que você precisa se limpar. Espiritualmente você tem que se limpar. Foi feito algo sim para afastar vocês dois. É claramente aqui nessa leitura. Tá? Não tem nem como eu ir para um outro lado, não tem como aqui eu ir para uma outra direção. Padilha trouxe claramente essa disputa aqui entre vocês, aqui essa briga energética e espiritual. Ela veio muito clara. Vocês dois estão aqui, ó, frente a frente. Você e essa rival. Ou você e essa mãe de santo. Me assustaria muito se essa rival fosse mãe de santo, ou alguém que trabalha com magia, tá? Porque eu vejo realmente a mão dela aqui dentro do trabalho.
Ou pode ser que alguém tenha ensinado ela a fazer algo. Porque eu vejo realmente que a mão dela trabalhando dentro. Mas eu vejo também a tua espiritualidade cortando. Trazendo transformação. E aí esse 5 de espadas me mostra e confirma aqui pra mim que foi trabalho realmente feito com intenção de separação. Eu vejo que essa pessoa conseguiu essa separação. Eu vejo aqui que ele tá sorrindo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um sorrisinho no rosto. Enquanto ele ou ela vai embora e você tá lá no fundo, chorando, com a perca, com a tristeza, enquanto que essa pessoa sorri. Então eu vejo que realmente existiu aqui um trabalho espiritual muito forte. Aqui é um ponto... E é engraçado, né? Eu falei de se afastar, eu falei que ele indo, né? Ele saindo tá bem embaixo da carta do louco. Que mostra que realmente essa pessoa indo sem pensar. A forma como a Padilha traz e dispõe as cartas aqui na mesa, gente, são maravilhosas, tá? São maravilhosas. A Padilha não me deixa dúvida nenhuma. A minha conexão com ela é que ela é muito intensa e muito verdadeira. Então a Padilha já coloca as cartas para mim de uma forma que fica muito clara essa interpretação. Não tem nem dúvidas. Agora vamos para o encerramento aqui da carta da parte do tarô, né? Depois a gente vem com o baralho cigano aqui para confirmar. Eu vejo que você é exausto. Vejo você cansado ou cansada, desgastado realmente. Tem sido uma batalha não somente psicológica, não somente emocional, não tá te trazendo somente tristeza, não tá te trazendo somente frustração, sentimento de perca. Eu vejo que também é uma batalha realmente espiritual. Como eu falei lá do começo, eu já vi você aqui se defendendo, eu já vi você aqui brigando, tentando talvez manter a ordem, manter a casa, manter o casamento. Talvez convencer essa pessoa da loucura que ela estava fazendo. Talvez alguns de vocês nem tiveram tempo. E aí ficaram aí dentro da cabeça de vocês mesmo, aqui lutando, se desgastando, energeticamente falando, tá? E espiritualmente agora eu vejo você muito cansado. É a hora, é o momento de realmente uma limpeza muito forte. Sabe, se limpar desse desgaste aqui, dessa batalha espiritual que ela aconteceu na tua vida. Se limpar aqui dessa energia de separação para que vocês possam sentar, para que vocês possam conversar se for preciso. Eu vejo que apesar de tudo ainda tem sentimento. Talvez por ter sido aqui um relacionamento longo, bem provavelmente que aqui foi um relacionamento longo, existe sentimento sim. Tem a necessidade de vocês conversarem, até porque tem algumas coisas que precisam ser consertadas aqui, como eu falei. Depois da saída ficou muita bagunça aqui para ser resolvida. Independente de que vocês voltem ou não, de que você aceite essa pessoa ou não, tá? Mas a conversa é necessária. Eu vejo que você precisa fortalecer a tua energia. Eu te falei lá do banho de sal grosso, lá com fumo de corda, enfim, passei uma receitinha bem rápida para vocês. Segundo, eu falei para você limpar a tua casa. Faz uma faxina, lava com bastante cloro, sabe? Lava com bastante cloro. Você pode ir na igreja pegar um pouquinho de água benta. Vai nos quadros do canto da casa, borrifa, molha a tua mão assim ó, dentro de um potinho e faz assim ó, nos cantos para borrifar. Água benta nos 4 cantos da tua casa. Faz um banho de anil para passar no chão. Gente, tem muitas formas, tem muitas formas. Bate a ruda nas paredes, nas portas e janela principalmente. Abre bem as portas, abre bem as janelas. Você agora está muito desgastado aqui. Tá? Esse trabalho espiritual aqui, ele foi muito forte. Ele realmente foi muito forte, trouxe muito desgaste. Talvez está fazendo até você procrastinar muitas coisas aqui na tua vida. Provavelmente que você não está conseguindo dar outros passos. Talvez até mesmo para se libertar dessa pessoa, já que ela foi também. Já que saiu da tua vida, já que também foi viver aqui, agiu como louco. Apesar de que eu vejo manipulação, tá? Teve muita manipulação. Mas enfim, vocês vão decidir juntos e você que deve saber se aceita ou não aceita essa pessoa de novo na tua vida. Mas aqui a Padilha tá falando sobre você nessa leitura. Ela tá te confirmando que realmente existiu aqui um trabalho espiritual, só que não somente essa pessoa ter se afastado aqui do teu caminho, tem outras consequências aqui também. Existem outras consequências. Porque agora eu vejo você muito desgastado. Já ouviu falar em encosto, né? É como se tivesse ficado algum tipo de encosto em cima de você, algo que está te causando, alguns de vocês até mesmo dores aqui nas costas, realmente, porque eu vejo um peso muito grande. Eu vejo que realmente tem muito peso, você precisa se limpar, tá? E é como eu falei, não é para pagar ninguém não, não precisa pagar ninguém não, pode você mesmo fazer. Bate erva na tua parede, na tua casa. Procura no YouTube, gente, tem muitos rituais de limpeza bacana.
Tem muita gente séria trabalhando também na internet, tá? Usando a internet aí pra criar conteúdo legal. Tem muita gente. Então procurem pessoas sérias, pessoas que vocês vejam que tem credibilidade. E para fazer rituais de limpeza. Se vocês aprendem, vocês fazem. Nada melhor do que a nossa própria mão, tá? Outras pessoas a gente nunca sabe quais são as intenções delas. As nossas intenções a gente sabe. Então quando a gente faz um trabalho, um ritual, a gente sabe a intenção que a gente está colocando ali, as coisas acontecem. Mas muito, muito interessante que essa leitura já logo no começo, segunda carta já pode ir já confirmando, tá? Essa manipulação. E todo esse desgaste aqui na tua vida. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano. Ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo, Padilha. Gente, desculpa quando o vídeo fica muito longo, mas é porque eu vejo que a leitura ela tá muito intensa realmente. Como sempre, eu corto em 2, escolho da esquerda. E quando a gente tá falando de espiritualidade, não adianta a gente querer ter pressa. Sair correndo, fazendo as coisas rápidas. Sabe, quem quer vídeo de 10, 20 minutinhos, vai para quem faz vídeo de 10, 20 minutinhos. Eu tô muito mais preocupado em realmente ver você entendendo o que está acontecendo na tua vida e você conseguindo se livrar, se libertar. E aqui nesse caso, esse trabalho espiritual, ele trouxe muitas outras consequências. Eu tô vendo você muito desgastado aqui nessa situação. Sofrimento. Realmente muito sofrimento. Não causou somente a separação, sabe? Causou sofrimento, tá causando algumas disputas aqui, algumas brigas. Tá causando algumas discussões. Talvez até mesmo de bens materiais, mas bastante sofrimento. Eu vejo que você mergulhado ou mergulhada em sofrimento. Mas você se cura. Você se cura e vê a carta do cão. Você se cura. Você é uma pessoa que realmente muito leal. Eu vejo você como alguém muito leal. E agora nesse momento você precisa ser leal a você mesmo também. Seja leal a você mesmo também. Cuida aqui da tua energia. Cuida do teu desgaste. Cuida de tudo que tem acontecido, do teu psicológico. E por favor, faz uma limpeza espiritual. Faz uma limpeza. Faz algo que você... Nesse momento você precisa cuidar de você mesmo. Que é a morte, de novo. Deixa eu só completar aqui. Cuide de você mesmo, tá? A carta do cão muitas vezes ela fala de proteção. O cão ele protege. Esse cão aqui em específico não é aquele cão de apartamento. Não é aquele cão que mora dentro da casa. Tô vendo aqui, ele mora na rua. Ele tem uma casinha ali, ó. Então ele é cão de guarda realmente. Ele é cão de proteção. Tá? Então se cuida, que se limpa, se proteja. E a carta da morte. Mais uma vez aqui confirmando aqui a Padilha. Tudo o que tem acontecido aqui no teu caminho, tá? É necessário fazer uma quebra energética aqui. Mas você vai começar primeiro com a limpeza. Depois você pode... Se você quiser, pode entrar em contato comigo através do e-mail, herdeirodamagia@gmail.com. Gente, às vezes demora um pouco para responder, tá? Tem muitas mensagens, mas eu sempre tento responder todos. Aí a gente pode, de repente você conta lá a tua história e eu vejo o que eu posso te direcionar, que ritual que eu posso te dizer para fazer na tua casa, algo mais específico. Mas também, né, se tiver com mais pressa, procura aqui na internet, no YouTube, tem bastante vídeo bacana que com certeza vai te ajudar. Mas uma quebra espiritual, tá? A carta da morte não te assusta não, ela simboliza muitas vezes uma transformação de ciclo. Por mais que eu veja aqui que também tá falando sobre feitiço, tá falando sobre trabalho, tá realmente falando. E nessa leitura específica, eu adoro quando vem muitas cartas belas, mas nessa leitura aqui tem muita carta realmente de luta, de batalha. Tá? É realmente uma leitura que se afastou. Que é algo que foi tirado de você realmente, que é algo que foi afastado do teu caminho por conta de trabalho espiritual. E agora precisa ser limpo, agora precisa ser transformado. Agora precisa ser transformado. Você vai sair aqui dessa defesa, tá? Você vai sair aqui dessa defesa. Você não vai precisar ficar aqui te defendendo, não. A tua espiritualidade ela já tá agindo aqui na tua vida, tá agindo no teu caminho. Você só precisa crer e começar a se limpar, porque eu vejo que tem algum tipo de energia aí que tá te travando. E nesse momento é necessário uma limpeza, nesse momento que é necessário que você realmente... limpeza, paz, lírio. Lírio. Eu diria muito mais que é necessário... É uma carta que fala de harmonia, mas não é isso que eu tô vendo aqui, sabe? É muito mais que uma ritualística para você, é muito mais algo espiritual. Muito mais algo que você precisa realmente se limpar. Eu vejo que o lírio é uma carta que ele fala de paz, de tranquilidade.
Talvez seja o momento de você parar um pouco, colocar o teu pé no chão, entender o que realmente está acontecendo, entender o que realmente aconteceu. Só que com tranquilidade é que você conseguir resolver essa situação, tá? Você tem fé suficiente para isso, você precisa crer. Mas é como eu disse, limpa a tua casa, começa abrindo porta, janela, joga um sal grosso nas portas. A gente tem muito ritual, não vou nem citar tanto ritual aqui, porque senão vocês vão ficar confusos. Se limpem aquilo que vocês têm que se limpar. Que a Padilha trouxe claramente para te confirmar, tá? Se você queria saber, se você tem dúvida, ou se aí no teu coração tá falando que existiu algum tipo de trabalho para afastar essa pessoa de você, para tirar essa pessoa da tua vida, aqui nessa leitura a Padilha confirma que sim, que houve, é necessário quebrar para que vocês realmente consigam. Talvez não sei se está tendo aqui algum tipo de conversa já entre vocês, mas vocês não conseguem chegar em nenhum acordo. Padilha fala que é porque sim, tem trabalho espiritual agindo aqui ainda em cima dele ou dela, e até mesmo de você também. Tem muito desgaste aqui na tua cabeça, tem muito desgaste aqui no teu coração, tem muito sofrimento, e ainda existe uma batalha, tá? Ainda tá acontecendo. Esse trabalho que ele tá agindo ainda na tua vida, esse trabalho que ele ainda tá acontecendo, e precisa cortar. Você precisa cortar. É o momento agora de você ser forte, você entender que sentado, parado, nada vai acontecer. Solta o teu poder de bruxo, solta o teu poder de bruxa e começa a agir, começa a trabalhar. Eu transformei minha vida sozinho com Maria Padilha, tá? Não foi pai de santo, não foi mãe de santo, não foi nenhum líder espiritual que me ajudou, não. Foi eu com Maria Padilha, foi minha fé nela. Foi meus pedidos, foi meus banhos, foi meus trabalhos. Eu mesmo fazendo com Maria Padilha. Porque hoje em dia, infelizmente, a religião tá muito uma palhaçada. Então a gente nem sabe muito bem quem confia, tá? Então eu prefiro que você confie em você mesmo, confie na tua mão. Eu sei que a gente nunca quer o mal pra nós mesmos, né? Mas para você se livrar aqui desse cansaço. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava aqui nessa leitura. Já tá bem longa, bem longa. E tenha fé, e volta aqui, tá? E volta aqui porque Maria Padilha ainda vai falar muito com você através desse canal. Tem muita coisa ainda para você ouvir, tem muita coisa ainda para você ser curado e para que você consiga resolver essa história. Eu posso falar que agora que você me encontrou, nós estamos no começo dessa luta. E eu vou lutar junto com Maria Padilha para que você consiga. Gente, se vocês estão gostando das minhas leituras do meu canal, querem me apoiar, deixem muitos comentários. Muitas vezes eu mergulho aqui nas leituras e esqueço de ficar pedindo. Eu sei que eu tenho que falar que inscreva-se, comente, mas é como eu sempre digo, né? Eu sou tarólogo há 13 anos, mas youtuber são só 3 meses. Então, é isso, tô aprendendo. Quero muito agradecer a todos que estão se inscrevendo. Nós já somos mais de 5.800 pessoas, estou muito feliz. Um resultado muito bacana. Eu estou planejando um sorteio de leitura entre os meus inscritos, membros aqui no meu canal. Só não sei ainda como é que vai acontecer, mas calma, vamos lá, vamos com calma. É tudo muito novo para mim também, tá? Mas eu estou tentando me organizar. E, gente, quem puder também se torne membro aqui do meu canal. O valor financeiro ele ajuda muito para que eu possa melhorar cada vez mais conteúdos. Normalmente eu trago muitas rosas para Padilha, muitas velas. Essa semana são tulipas. Até eu mostrei lá no meu Instagram, quem me segue por lá já viu. Acho que foi... No caso, foi hoje, né? No caso, para vocês, foi ontem. Vocês estão me assistindo terça-feira. Então, não tinha rosa, eu precisei comprar tulipa. Então, assim, as doações de vocês pro canal, elas me ajudam muito. Eu quero trocar de câmera também. Tem muita coisa bacana para acontecer. Eu quero voltar a morar no Brasil, então eu conto muito com a ajuda de vocês. Quem não quiser se tornar membro do meu canal, pode fazer doação através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. O valor é livre, é o que vocês sentirem no coração. E eu, como gratidão a todas as pessoas que me ajudam, eu coloco o nome aqui no caderno de Maria Padilha. E esse caderno aqui, todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações. E eu peço que Maria Padilha abençoe todos que estão me abençoando, tá? Então, se você quer me abençoar e ser abençoado por Maria Padilha, como forma de gratidão, ajudem meu canal, contribuam para que eu continue aqui cada vez mais crescendo. E lembrando também que o nome de todas as pessoas que me ajudam, tanto dos membros aparecem aqui na tela, quanto das pessoas que fazem doações através do Pix. Acho que eu dei todos os recados que eu precisava dar. Gente, nos vemos então amanhã na nossa próxima leitura, como sempre às 18 horas aqui no meu canal. Beijo no coração de todos e a gente se vê então amanhã. Tchau, tchau.